Olha, estamos retornando, viu? Retornando agora com Bonfim Notícias, são 13 horas e 1 minutos, 13 e 1 aqui na ITV, no Bonfim Notícias. Estamos agora com Carlos Brasileiro, ex-prefeito da cidade de Senhor do Bonfim, ex-deputado estadual pelo nosso município, e é com ele que a gente vai conversar, falar sobre os assuntos políticos. Nós estamos na época política e a política está efervescente, principalmente no campo estadual, federal. Então, nós vamos conversar com ele, mas antes nós vamos pedir aí o seu boa tarde, principalmente para os nossos telespectadores que estão ligados aqui no Bonfim Notícia. Boa tarde, Carlos Brasileiro. Boa tarde, Nonato. É um prazer estar aqui na ITV. Queria dar um grande abraço ao Guinho, esse jovem empreendedor no ramo da comunicação. Abraçar na técnica Cauê, em nome de vocês três, saudar toda a equipe da ITV. Parabenizar pelo trabalho, eu tenho acompanhado quando eu posso e percebo que é um espaço democrático, onde os profissionais, mesmo que tenham sua posição política, não se expõe aqui nos programas, nem nos microfones da ITV, que tem que ser assim a imprensa. Você tem a sua opinião política, mas você não pode usar do microfone ou de uma televisão para poder expressar o seu sentimento partidário. Então é um prazer enorme estar aqui e quero saudar a minha querida família bonfinense, da qual nos honra muito ser filho dessa terra, de ter recebido da maioria das famílias bonfinenses a confiança por 3 mandatos de prefeito, de 1 mandato de deputado. Tudo isso encarreou para que eu fosse escolhido, para nossa alegria e orgulho, secretário de Estado, um fato histórico para a nossa cidade. Enfim, quero saudar aqui, próximo da gente, a nossa presidente do PT, Cristiane Maia, está aqui, a nossa vereadora Lúcia, guerreira, batalhadora. Vai mandar um abraço também para os vereadores Mois, vereador Rê, vereador Quinho, vereador Cleiton, que têm trabalhado em defesa do nosso projeto. Mas queria saudar também, Nonato, me permita, porque eu acho que todos constroem a sociedade bonfinense. Eu queria saudar os presidentes das entidades, do Lions, do Rotary, da maçonaria, das associações, dos sindicatos. Essas pessoas, junto com os homens públicos e as mulheres públicas, é quem constrói a cidade, juntamente com vocês da imprensa, principalmente quando é uma imprensa isenta, quando é uma imprensa democrática. Eu quero saudar os representantes das igrejas católicas, evangélicas, como também saudar o pai Cleiton, representando aqui os povos de terreiro, já que nós somos um país onde existe vários sentimentos religiosos, mas um Deus único, que é quem nos acompanha e nos guia. Quero saudar os comerciantes e comerciários, que são responsáveis também pela maior parte da economia do nosso município, assim como os agricultores e agricultoras, que têm contribuído muito com a agricultura familiar, levado para a nossa mesa produtos de qualidade. Quero saudar os profissionais liberais, os taxistas e mototaxistas. Quero saudar os profissionais de saúde e educação, que têm um grande papel na sociedade para o desenvolvimento e a civilização da nossa gente. E é por isso que Bonfim hoje é uma das cidades mais procuradas para se morar, porque se estabeleceu em Bonfim não só o fortalecimento do comércio e da indústria, mas também o fortalecimento do serviço. E dentre esses serviços se destaca a saúde, onde a gente tem hoje um hospital capacitado com UTI, temos uma policlínica, nós temos 21 unidades de saúde do município. São poucos municípios do Brasil que tem uma estrutura de saúde como Bonfim tem. Me orgulho de dizer que dessas 21 unidades de saúde nos distritos e também nos bairros, 17 foram construídas por nós. Então, Bonfim se tornou um centro, um polo de saúde. Daí, você vê várias clínicas em Bonfim nos últimos 20 anos, várias clínicas se instaurando, outras reformando seus espaços, tornando cada vez mais bonita, mais capaz, porque Bonfim hoje é realmente uma referência no estado, no atendimento à saúde, tanto no público como no privado, assim como na educação. Então não é à toa que hoje você tem um NEB com 4 cursos, a nossa Univasf já tem 3 cursos,
e queria aqui já fazer uma observação, Nonato, de que a gente soube, a gente tem que se unir, Bonfim toda tem que se unir. Nós soubemos de que o curso de Geologia, que era um outro passo para fortalecer a nossa Universidade Federal do Vale do São Francisco aqui em Bonfim, existe deputados da cidade vizinha querendo tirar o curso de Geologia daqui para levar para Campo Formoso. Então nós temos que estar atentos a isso, nos unirmos para que isso não aconteça. Porque primeiro nós temos que fortalecer o nosso campus, que o objetivo é implantar geologia agora, para depois vir o curso de engenharia de Minas, e se for tirado daqui um desses cursos, você começa a enfraquecer a nossa Univasf, e aí todo mundo perde. Então é preciso estarmos atentos, né? Ainda mais que tem um deputado que é defendido pelo prefeito atual. Então, se é para apoiar deputados que, ao invés de trazer coisas para Bonfim, quer tirar as coisas de Bonfim, eu acho que as pessoas têm que começar a refletir sobre isso. Nós estamos buscando essas informações mais concretas em Brasília, com os nossos deputados, deputado Valmir Assunção, deputado Afonso Florense, deputado Daniel Almeida, para que, se houver realmente essa movimentação, que eles matem isso lá na comissão, né, educacional, para que o curso de Geologia venha para onde tem que vir, que é o nosso campus da Univasf. Quero saudar os servidores públicos municipais, meus colegas, que por 3 vezes foram parceiros, nos ajudaram a fazermos 3 governos diferenciados dos outros, onde construímos muita coisa, onde evoluímos, onde Bonfim cresceu para caramba, e hoje realmente é uma cidade onde muita gente quer vir morar, quer vir investir, por conta de toda essa estrutura que a gente montou, tanto na área de saúde, educação, como na assistência social, e também na parte de infraestrutura. Então, se nós vamos falar mais adiante, é possível você ver quantas obras estruturantes que nos nossos governos do PT nós trouxemos para Bonfim, e agora, no decorrer da entrevista, por certo, nós vamos falar sobre isso. E quero mandar um abraço agora mais recente ao povo de Estiva, que estivemos lá sábado para poder comemorar a chegada da água encanada da Embasa em Estiva, um sonho de mais de 50 anos. Então hoje eles têm água encanada da Embasa tratada, assim como o pessoal de Gara, onde tivemos lá na rua Castro Alves, uma obra que começou agora recentemente, mas que é uma obra do nosso governo, foi nós que fizemos o projeto, foi nós que licitamos a obra, foi nós que trouxemos os recursos através do deputado Valmir Assunção, e eu me achei no direito, junto com os companheiros de Gara, como alguns de Bonfim, de visitar a obra que é nossa, que foi do nosso governo, que agora está sendo feita. Então, um grande abraço a todos, estou aqui à sua disposição para a gente bater um papo bem tranquilo, democrático, e que a verdade prevaleça sempre. É isso, já que nós estamos falando, há pouco instante o senhor falou sobre a questão dos candidatos a deputados, né? Nós temos aí Valmir Assunção, Daniel, e há pouco instante eu estava ali na outra sala falando sobre a questão do PT. O PT, segundo informações, quer colocar aí um candidato próprio a deputado federal. Isso é verdade, Carlos Brasileiro? Olha, é preciso voltar um pouco na história. E você acompanhou Nonato como servidor público municipal, eu lembro. O Guinho, não sei se já estava no meio da comunicação, mas deve lembrar. Eu fui, junto com o PT, um dos maiores defensores a vida inteira de que Bonfim, pela importância que é para o estado da Bahia e para a região, deveria ter deputados eleitos daqui. Por que você disse que é daqui, é barrismo? É porque outro não pode representar? Não, é porque quando você tem deputados de uma cidade importante como a nossa, que é um polo regional, você vai ter o poder maior de brigar pelos recursos, seja em Brasília, seja aqui em Salvador. E claro que outros deputados podem nos representar. E eu diria com muita tranquilidade, e o povo de Bonfim sabe disso, e eu quero aqui chamar a atenção para isso. Eu acho que os investimentos que o deputado Valmir Assunção dirigiu para Bonfim, ele é merecedor do reconhecimento da maioria absoluta do povo bonfinense. São muitas obras realizadas, outras em andamento, maquinários, ônibus escolares, ambulâncias do SAMU, ambulância normal, tratores agrícolas, além dessas grandes obras que vocês estão vendo aí. A avenida principal, que infelizmente está muito devagar a obra, a avenida florestal, que ainda vai começar,
Isso aqui vai até um chamamento para a sociedade. Nós deixamos tudo pronto, dinheiro garantido, tudo deputado Valmir Assunção, projeto pronto na Caixa, e passados 1 ano e 4 meses do novo governo, a obra sequer teve início. Então você vê um mercado municipal, um dos melhores da Bahia. A gente já teve informações, através de vocês da imprensa, que 2 municípios já vieram aqui conhecer o nosso mercado para poder copiar esse modelo e levar para os seus municípios. Nós estamos aí para terminar o mercado popular, que é uma grande obra, não só economicamente falando, mas principalmente socialmente, porque ali nós estamos acolhendo os feirantes, os ambulantes que trabalhavam sob sol, sob chuva, desconforto total, e hoje cada um tem seu box arrumado, seu espaço digno de trabalho. Enfim, são grandes obras estruturantes que tudo tem o nome do deputado Bobô e do deputado Valmir. Então, são deputados que trabalham de fato e têm honrado os votos que receberam aqui. Então, voltando à pergunta, eu sou das pessoas que posso falar muito tranquilamente sobre isso, porque desde 94 que a gente dizia a essa cidade que nós tínhamos que ter um deputado federal e um deputado estadual. Eu fui candidato 2 vezes a deputado federal e fiquei na suplência. Então, é possível ter sim um candidato de Bonfim eleito. Eu não sei se agora é o momento, porque eu acho que isso tem que ser trabalhado desde o ano passado. Mas como a gente tem um trabalho, né, realizado em Bonfim, e a região inteira conhece o nosso trabalho, e até outras cidades mais distantes do estado da Bahia, eu acho que pode sim Bonfim lançar um candidato, mas isso ainda está se conversando com o governador, porque você tem que ter, vamos dizer assim, um respeito aos candidatos que aqui foram votados do PT e que trouxeram benefícios. E aí eu poderia citar 3 especificamente, que é Valmir, que colocou 16 milhões em obras em Bonfim. Jamais na história dessa cidade um deputado federal colocou tanto dinheiro. Então não adianta os nossos opositores dizerem que Elmar colocou muito dinheiro, porque somando não chega a 7 milhões de reais. E o nosso botou 16 milhões. E agora vem essa história de que o deputado Elmar quer tirar o curso de geologia da nossa Univasf para levar para Campo Formoso. Não é que o pessoal de Campo Formoso não mereça, até porque eu tenho o maior carinho por Campo Formoso. Eu iniciei na Caixa Econômica lá em 82 em Campo Formoso, tenho muitas amizades. Quando eu fui candidato a deputado federal para o CDT, teve uma eleição que eu tive 1.300 votos só de amizade, né? Sem cabo eleitoral, sem ter vereador, nada. Então eu tenho muito carinho por Campo Formoso. A questão não é dizer que não deva ir, é porque o campus da Univasf é em Bonfim, o polo regional da região é o senhor do Bonfim. Então nós temos que fortalecer a nossa Univasf. Então é bom, na hora que as pessoas forem analisar, ver quem realmente trabalhou por Bonfim, que era o bem de Bonfim. E eu vejo em Valmir uma pessoa que deu uma reciprocidade para a nossa sociedade assim, de maneira muito forte, tá? Ajudando em todo o segmento, não é só a parte estrutural da cidade, mas no campo, ajudou com maquinário, ajudou na educação, ajudou na saúde. Para você ver, no hospital, quando estava na dúvida se teria ou não uma tomografia aqui, de pronto ele colocou 3 milhões de reais para que o nosso hospital também tivesse uma tomografia, independente de ter uma na policlínica. Porque a pessoa que está hospitalizada em situação grave no hospital não pode se deslocar para a policlínica para fazer um exame. Então, ele se uniu junto com o Daniel Almeida, e nesse ponto todos se uniram para colocar esse aparelho no hospital. Então hoje também tem esse equipamento, mas sou muito franco. Então comparar um deputado com o outro, eu acho que é injusto, porque o Valmir está bem distante do outro deputado, né, que é representado pelo outro grupo político. Então a gente está conversando. Eu estou numa condição física que não é apropriada para você fazer uma campanha. Eu, graças a Deus e às orações de todos os bonfinenses, eu quero aqui mais uma vez agradecer esse carinho para comigo. A gente está se recuperando bem, né? Foi um milagre, foi uma bênção de Deus ter nos salvado, porque a queda foi muito feia, muito forte. Mas hoje nós estamos aqui andando sem nenhuma consequência, né? Que poderia ter ficado paraplégico, né? Que é o pior dos resultados, ou ter morrido. Nós estamos aqui. Mas fazer uma campanha exige determinação e 100% de entrega. Você tem que visitar as pessoas nos bairros, nos distritos, nos povoados, tem que sair da sua cidade para ir para outras cidades. E a minha médica não recomenda que eu enfrente essa tarefa agora. Embora ela diga que se trabalhar em cima de uma rotina que ela determinar,
é possível que a gente não corra risco, né, de vir a ter problema na cirurgia. Então, é uma coisa que surgiu, né, nós não podemos descartar, e é bom deixar claro que não tem só a mim como um possível candidato. A gente, o ano passado, teve essa discussão para ver se o companheiro Antônio Moge abraçaria essa ideia. Eles não toparam, nós temos que respeitar. E esse ano já conversaram? Mas nós temos Lúcia aí, que foi a mais votada, uma pessoa dinâmica, participativa. Nós temos o vereador Rei, que tem uma penetração grande na zona rural. Nós temos outros companheiros que se dispõem a ser, como o Helder Amorim, que é um companheiro que está bem, né, se destacando bem no governo do Estado, lá como assessor do nosso futuro governador Jerônimo Rodrigues. Ele se destacou bem, é uma pessoa respeitada hoje dentro da Secretaria de Educação. E tem outros nomes, né, que podemos conversar. Como a convenção é só em julho, né, então há tempo para conversar e discutir o que é melhor para Bonfim, tá? Eu quero aqui deixar bem claro que essa discussão não pode passar pela ideia de que o que é melhor para o PT. Tem que ser o que é melhor para Bonfim. Você realmente ter uma candidatura própria, com chance de ganhar a eleição, ou ter alguém que já é candidato e promover a reeleição dele, desde que corresponda e traga para Bonfim os investimentos que nós precisamos. E nesse ponto nós temos um grande companheiro mesmo, a gente fala com muita emoção, porque, repito, na história dessa cidade, nunca um deputado federal se colocou tanto à disposição e investiu tanto em Bonfim como o deputado Valmir Assunção. Mas vamos estudar, vamos discutir e ver o que é melhor para a nossa cidade e para a nossa região. Outro ponto, quando a gente fala sobre a questão de um candidato próprio do PT, o senhor coloca aí muito bem em relação a Valmir Assunção. Colocando um candidato, né, a deputado federal, não estaria pelo menos tirando aí alguns votos do próprio Valmir Assunção, não poderia prejudicar o próprio Valmir Assunção dentro da nossa área de Senhor do Bonfim, com essa candidatura? Pergunta inteligentíssima, correta, Nonato, parabéns. Para que a gente possa, numa decisão sim ou não, mas se for sim, de ter uma candidatura própria, seja o meu nome ou de outro companheiro, como eu citei, é preciso que o governador diga assim: olha, Valmir vai sair de Bonfim e nós vamos dar a Valmir um outro espaço político para que ele possa conquistar esses 7 ou 8 mil votos que ele teria em Senhor do Bonfim. Isso tem que ser muito claro. Eu disse ao governador, muito diretamente, eu sou muito transparente nas minhas posições, eu digo: olha, antes de qualquer decisão, se temos próprio, é preciso o senhor resolver a questão de Valmir, como também conversar com Daniel Almeida, do PCdoB, né, que tem serviço prestado a Bonfim, e também o companheiro Afonso Florense, que também tem serviço prestado em Senhor do Bonfim. E essa conversa, esse diálogo tem que ser do governador para com os deputados, e não, a responsabilidade não é minha, tá? Porque eu jamais decidiria, se fosse o caso de ser candidato a deputado federal, e ignorar o deputado Valmir Assunção e dizer que é normal e de que ele que se vire para o canto. Jamais faria isso, não farei. Então o governador é que tem que buscar essa alternativa para que o nosso deputado federal, que tanto ajudou o Bonfim e continua ajudando, já existe aí uns 3 projetos interessantes que ele está encabeçando. Aliás, agora atualmente, tanto ele como o Bobo entraram no campo ano passado comigo, na decisão de onde construiria as escolas novas no estado, e esses 2 deputados, tanto o Bobo como o Valmir, foram muito incisivos com o ex-secretário Jerônimo Rodrigues para dizer: olha, não vai fazer agora em todos os 27 territórios da Bahia, mas Senhor do Bonfim tem que ser prioridade, pela importância do município para a Bahia, por ter tido uma administração do PT já por 3 vezes e por ter necessidade. É tanto que a gente está reformando e ampliando e colocando instrumentos novos no Luiz Eduardo Magalhães, que vai ter a sua quadra coberta, vai se construir um campus society numa área do Parque da Cidade que foi encaminhado o projeto por nós e a Câmara aprovou por unanimidade. Então vai ter um campus society, a quadra coberta, e vai ter a reforma geral do Luiz Eduardo, assim como vai acontecer no Teixeira de Freitas e no Colégio Estadual. O Colégio Estadual vai ter algo mais, além de uma quadra, outra quadra coberta lá fora, porque a de dentro vão manter sem cobertura.
fazer um Campus Society, pista de Cooper, vão restaurar todo o nosso teatro, né, para que seja um novo espaço de apresentações culturais, enfim, e vai congregar ali o Colégio Estadual com o Olga de Menezes, vai ser um núcleo só e vai ser realmente um espaço fantástico, educacional, cultural, esportivo e principalmente que é quase 21 milhões, no total são 30 milhões de investimentos na área da educação, conquista nossa, né, convencemos o governador, vai ser o colégio construído ao lado do ginásio, né, Paulo Braga, num bairro onde há muito tempo a gente sonhava com isso, de ter um colégio estadual, porque dos bairros mais populosos e distante do centro, é o único bairro que não tem um colégio estadual. Então esse colégio vai ter 22 salas de aula, ou 24, salvo engano, vai ter piscina semiolímpica, vai ter Campus Society, a quadra vai ser totalmente reformada, vai ter sala cultural, sala para artes marciais, vai ser um grande complexo e por isso vai custar em torno de 21 milhões. Então isso também é conquista nossa com a influência e a força política do deputado Valmir Assunção e do deputado Bobô. E para deputado estadual, como é que fica a sua posição em relação ao próprio deputado, a candidatura a deputado estadual? Olha, a partir do momento, Nonato, que houve uma discussão interna e que ninguém se propôs a ser candidato nem a estadual nem federal, o partido tinha que buscar as suas alternativas para que continuasse com representatividade na Assembleia Legislativa. E aí eu, a presidenta Cris, o vice-prefeito Zé Antônio, né, e vários outros companheiros decidiram que nós vamos apoiar o deputado Bobô. Por ser filho da terra, por ter trabalhado muito no nosso governo, ajudado muito a Bonfim em várias coisas, e nós temos que ter uma representação de Bonfim. Essa é uma luta, como eu disse, desde 94. E o PT, com direito, e a gente defende também, apresentou mais 2 nomes próprios do PT, que são o deputado Rosenberg e o deputado Jacó. Então, o PT terá 2 candidaturas que não são locais, mas a maioria dos petistas, como a maioria das pessoas que nos acompanham, né, nessa longa trajetória da nossa vida pública, vamos estar juntos com o deputado Bobô para garantir a reeleição dele. Porque eu queria chamar a atenção nesse momento aos bonfinenses que nos ouvem agora, nos assistem, ou que vão nos assistir depois. Campo Formoso, e é bom colocar isso para as pessoas refletirem, Campo Formoso tem chances reais de terem 3 deputados nessa eleição. E o que mais nos chama a atenção, e eu queria chamar a reflexão dos bonfinenses, todos, é de que o governo municipal atual, que diz amar essa terra, que diz defender essa terra por unhas e dentes, ao invés de apresentar pelo menos um candidato da terra, está defendendo todos os candidatos de fora e, mais grave do que isso, vai defender 2 candidatos de Campo Formoso. Quer dizer, o grupo político que está governando a cidade e não tem nomes para representar a nossa cidade, para apresentar como um deputado estadual de Bonfim, claro que deve ter. Eu sou esquerdista, eu sou do PT, mas eu não sou daqueles que digam que tudo que está do outro lado é ruim e é negativo. Então, o que chama a atenção, e eu chamo a reflexão do povo bonfinense, é de que reflita sobre isso. Nós do PT, a maioria absoluta, decidiu que vamos apoiar um candidato do PCdoB, mas que é filho de Bonfim e que tem serviço prestado de Bonfim. E os nossos adversários vão apoiar só candidatos de fora, inclusive 2 de Campo Formoso, quando poderia estar apresentando um filho da terra ou uma filha da terra para poder nos representar na Assembleia Legislativa. Recentemente, o próprio Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, acataram uma conclusão contidas aí em relatórios de auditoria realizado pela própria Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim, que apontou aí irregularidades. Algumas irregularidades, principalmente na prestação de serviço de limpeza pública, no exercício aí de 2017. E onde o gestor, que seria Carlos Brasileiro, responsável pelo período, pelo período auditado. Uma multa aí no valor de R$8 mil. Além da multa, determinou o ressarcimento aí aos cofres municipais
com recursos pessoais na quantia de R$ 32.761,64. Enfim, segundo eles, em razão da ausência de comprovação de serviço prestado e não apresentação de tickets de pesagem da totalidade do mês de janeiro, que seria questão da limpeza pública. E o senhor tem aí, vamos dizer, pode recorrer. De que forma o senhor viu aí essa posição do próprio Tribunal de Contas dos municípios? Bom, Nonato e família bofinense, primeiro é preciso colocar que nós sempre respeitamos as instituições. Então, o Tribunal de Contas do município é um órgão fiscalizador e orientador. Mas, infelizmente, nos últimos anos, o Tribunal de Contas tem se colocado, às vezes, como uma instituição que quer castigar os governantes. E, muitas das vezes, toma decisões porque não apuram com muita clareza e com muita eficiência aquilo que está para ser apurado. E vou dizer por quê. Você lembra que recentemente, não sei se precisasse 2 ou 3 meses, o mesmo tribunal chegou a dizer de que nós tínhamos deixado de pagar aos professores, né, mais de R$600 mil no nosso governo. E imagine que você, como homem de imprensa, o Guinho, que participa aí todos, nunca ouviram dizer de que o professor fez um manifesto na rua ou no próprio sindicato dizendo que nós estávamos devendo algum mês aos professores. O que é que aconteceu? Nós mandamos no momento que é para mandar, depois que você fecha o mês, você tem até 2 meses para mandar as contas do mês que você fechou, mandamos todos os relatórios dos bancos, provando o crédito de todos os servidores municipais. Quando veio a notificação primeira, a gente mandou de novo toda a documentação, as ordens de crédito dos bancos, eles não olharam, e depois vieram com aquela notificação dizendo que nós tínhamos que devolver 600 e tantos mil e ainda pagar uma multa, salvo engano, de R$5 mil. Nós temos muita tranquilidade de todos os trabalhos que nós fizemos em Bonfim. Nós podemos ter pecado ali, acolá, a gestão pode ter errado aqui, acolá. Agora, ato de ilicitude, de desvio de dinheiro, de falta de cumprimento das leis, isso ninguém vai nos acusar. Vai jogar aí no palanque, vai jogar nas emissoras de rádio, televisão, com uma política baixa, rasteira, mas eles jamais vão provar de que esse cidadão bonfinense, filho de um vaqueiro e de uma costureira, filho de Quissé, fez algum desvio de dinheiro ou permitiu que fizesse. Então, eu estou relembrando esse caso da educação, porque isso é a mesma coisa. Muitas das vezes os técnicos que analisam as contas, por ser muitos documentos, às vezes eles não têm aquele pente fino, o olhar claro que tem que ter, um olhar profissional. Não importa se os processos têm 1.000 páginas, 2.000 páginas, ele tem que ver tudo. E nesse caso do lixo, que ele alega que não bateu a medição de janeiro, mesmo que tenha tido um erro, né, que a gente já viu que não teve, foi o primeiro mês de governo. E você acha que um governo, pela 3ª vez no nosso mandato, onde a gente administrou mais de R$100 milhões, né, até o 2º mandato, porque nesse mandato a gente conseguiu mais de 300 milhões de investimento, você acha que o nosso governo, e eu em particular, a gente ia nos permitir cometer um erro dessa natureza por causa de R$32 mil, né, um prefeito que trabalhou com mais de R$500 bilhão na sua carreira pública? Então, nós fomos apurar e foi provado pelos nossos técnicos que nós apresentamos a cópia dos tickets. Por quê? Porque no primeiro mês a torre achou que devia ficar com os originais, quando ela estava errado. Tanto que quando eu soube no final de janeiro, né, de que eles tinham deixado a cópia, eu de pronto mandei uma correspondência para a torre e pedi ao secretário Ivan Barbosa de que, a partir de fevereiro, não, o original é de quem contrata. Então, quem contrata é a prefeitura, os tickets originais têm que ficar conosco, e a torre fique lá com a 2ª via. Se não tiver a 2ª via pronta, ela tire cópia e fique. Mas nós vamos estar fazendo a defesa, que é um direito nosso, e como nós provamos no caso da educação, nós vamos provar de que o que foi medido, o que está na planilha, porque realmente foi coletado, porque a gente não tem nenhum interesse de desviar 1 centavo do poder público, e a prova está em números. Quem tiver interesse, não os fofoqueiros de plantão,
aqueles que ouvem de alguém que tem o interesse de jogar veneno na rua e não se preocupem em pesquisar, né, no portal da transparência, no Tribunal de Contas do município ou qualquer outra instância. Porque quando a pessoa quer acusar alguém, é preciso ter base legal. Eu estou ouvindo mesmo agora de 2 audiências onde as pessoas me agrediram moralmente, com ofensas, com calúnias, com mentiras, e para uma sessão de acordo, e claro que eu não vou acordar. Então, se aquele que me acusa de chefe de quadrilha, de que eu desviei dinheiro, de que eu tirei peça de carro para poder vender, essas barbaridades, então eles vão ter que provar. Então não teve acordo e nós vamos até a última instância para eles provarem na justiça dessas acusações levianas que fizeram contra mim. Então essa é a questão, nós temos um período para a defesa, Nonato, nós estamos preparando a defesa, com certeza nós vamos provar de que a planilha está batendo com o serviço prestado, porque o que é que acontece no nosso governo? Tem um fiscal na balança, tem um fiscal que acompanha as caçambas, justamente para que a torre não pegasse entulho, porque a função da torre, pelo menos no nosso mandato, qualquer empresa de lixo, é pegar lixo, é coletar lixo das casas. Entulho é outro processo. Só entulho quem pega é a prefeitura com suas caçambas e suas máquinas. Por quê? Tem empresas de coletora de lixo que interessa pegar o entulho porque é mais pesado. Então, se é mais pesado, vai ganhar mais dinheiro. E a gente sempre proibiu isso. Claro que um caso ou outro, quando a gente não teve condição de pegar com a caçamba própria, a gente chegou e autorizou a pegar. Vai pegar o entulho ali tal, na missão, entulho tal ali no bairro tal, mas com a nossa autorização. Então, queridos bonfinenses, pode ter certeza que nós vamos, mais uma vez, provar de que o nosso governo sempre foi um governo honesto, lícito, nunca cometeu nenhuma ilicitude, e a nossa defesa será feita no prazo que é exigido, e a gente não vai devolver nenhum centavo à prefeitura, porque nós não usamos nenhum centavo indevidamente, e vamos também brigar para que essa multa deixe de existir, para que não precise, desembolsar do meu salário uma coisa de que a gente tem convicção de que não fez nada de errado. As contas de 2017, se eu não me engano, já parece que vai ser colocada aí na Câmara de Vereadores, não é isso? 2018. 2018. E já foi escolhida até, houve a escolha já dos membros desta comissão, de 2018. De que forma o senhor viu essa escolha a escolha dos próprios representantes que estarão ali estudando as suas contas de 2018? Bom, eu quero aqui repetir, Nonato, que eu sempre acreditei nas instituições que são formadas para poder conduzir a sociedade. Então vai desde o judiciário, a sociedade civil, a Câmara, Vereadores, a Assembleia, Congresso. Nós temos que acreditar na instituição. O Supremo Tribunal Federal, que hoje aí é achacoalhado por esses bolsonaristas malucos, enfim. Eu acredito de que as pessoas que estão na Câmara, e a começar da comissão escolhida, são pessoas justas e honestas. As nossas contas, tanto 2017, 2018 e 2019, já foram aprovadas pelo tribunal. Tá? Tem ressalvas de erros ali e acolá, mas não de desvio de dinheiro, não de dolo, não que alguém do governo foi beneficiado com qualquer coisa. Então, todas essas 6 contas foram aprovadas. Está em processo de julgamento as contas de 2020, do último ano do nosso mandato. Então, eu creio plenamente de que a Câmara de Seu Bonfim vai acompanhar o parecer do Tribunal de Contas e vai aprovar nossas contas, porque não tem, repito, nenhuma acusação de desvio de verba ou qualquer coisa parecida. Então, é injustificável, é injusto e chega até a ser imoral de que o Tribunal aprove as contas de um prefeito e a Câmara, talvez por perseguição, por ser adversário político, você reprove a conta que o tribunal aprovou. Então, eu tenho confiança de que a maioria, ou se não todos os vereadores da Câmara de Seu Bonfim vão aprovar nossas contas, porque o tribunal aprovou e não tem nenhuma irregularidade de desvio de verba ou coisa parecida, superfaturamento, ou deixou de cumprir os indicadores, que a lei exige, tipo 25% no mínimo para a educação, 15% no mínimo para a saúde. Então, todos os índices foram aplicados corretamente e fizemos mais.
Nós pegamos um governo com 72% de investimento em folha e em 2018 a gente já fechou dentro do que a lei de responsabilidade fiscal determina, que foi abaixo de 54%. Então nós fizemos tudo isso para arrumar a casa, até porque mais uma vez nós voltamos a governar Bonfim para arrumar o município de Bonfim e deixamos arrumado, né, com exceção de uma dívida que a gente já confessou, e aproveito para confessar de novo, porque a gente tem que ser transparente, que foi uma dívida com os profissionais de saúde do hospital, do SAMU e da UPA, por conta do Covid. Eu não ia deixar de comprar medicamentos, né, máscaras, soro, ou qualquer outro tipo de os testes, ou qualquer outro investimento para cuidar do posto, salvar a vida das pessoas do Covid, em detrimento de não pagar um mês de salário aos profissionais. Claro que aqui, mais uma vez, de público, eu peço desculpa a eles, mas eu tinha que ter uma opção. Ou eu cuido das pessoas e salvo vidas, ou vou guardar o dinheiro para poder pagar esses profissionais. Então, eu acho que aí foi a única dívida que nós deixamos, mas o resto a gente deixou muita obra para ser feita, muito dinheiro em caixa, e foi o governo que assumiu, com certeza, ao invés de estar toda hora reclamando e se justificando que não fez isso ou aquilo para cuidar da cidade por causa do governo passado, deveria arregaçar manga, trabalhar mais, porque se o povo mudou, porque queria a diferença. E até agora, infelizmente, nós não estamos vendo diferença nenhuma, ao contrário. Eu tenho números e provas de que o nosso governo, no primeiro ano, nos primeiros meses de governo, trabalhou muito mais do que o prefeito atual. Outra questão, quando a gente fala na comissão, para avaliação aí das suas contas de 2018, nós tivemos aí a escolha, né, que foi escolhido ali da situação, da oposição, que seria o Cleito Vieira, e 2 da situação. Né? Como que o senhor avalia tudo isso? É isso, eu prefiro acreditar na lisura e no trabalho que o vereador tem a fazer, que é dizer para a população o que é verdade, o que é correto, o que é honesto, que a politicagem não interfira numa decisão que é técnica. Então, se as nossas contas foram aprovadas pelo tribunal, não tem por que haver revanchismo e mesmo sendo os vereadores ligados ao governo atual, eles possam dar um parecer contrário ao do tribunal. Eu acho que essa política de perseguição e retrógrada e baixa, acho que já passou. Nós estamos em outro momento de evolução, de civilização, até porque eu sou exemplo disso. Nós tivemos 3 mandatos de prefeito e várias contas chegaram dos nossos adversários, do saudoso Cândido Augusto, chegou conta até do gestor anterior, que eu não lembro se era Zé Leite, porque tem contas que demoram muito para ir para a Câmara para aprovar, ou a Câmara também atrasa a votação. Mas, basicamente, para dar um exemplo, chegaram contas de Cândido, aprovados com ressalvas, e eu não orientei nunca os nossos vereadores da base para votar contra o parecer do tribunal, porque as contas eram de Cândido. Eu acho isso de um atraso e de uma desonestidade sem tamanho. Então, eu confio na comissão, como confio em todos os vereadores, de que nossas contas serão aprovadas, porque tem que ser assim, para que a justiça e a verdade prevaleçam. Como é que o senhor vê aí o mandato do Laércio Júnior? Olha, eu acho que para quem prometeu tanto no palanque, e quando era vereador, combatia tanto o nosso governo, eu acho que ele está muito a desejar. Muito, não é pouco não. Então, você vê as obras que nós deixamos 7 obras em andamento e 15 para começar. Essas obras não estão paradas, e eu posso citar aqui, tem a Praça Horaci, salvo engano, Horaci Matos, lá no da Maravilha, que não foi concluída, quer dizer, depois de 15 meses de governo, não concluiu uma obra com dinheiro em caixa. O Campo Society da Rua Canformoso, o dinheiro ficou em caixa, dinheiro do pré-sal, não concluiu. Esse calçamento da Igara estava tudo pronto, licitado, e o resultado saiu, salvo engano, no mês de julho, ou foi agosto de 2020. E você vê agora que começou a Igara, e há 4 ou 5 meses começou em Tijuaçu e parou a obra de Tijuaçu. Você vê aí toda essa urbanização no entorno da Catedral, investimento de 1.400.000 em marcha lenta. A entrada da cidade, que eles criticavam tanto
de que já tinha 1 ano e 3 meses que tinha começado a entrada da cidade e a coisa não andava, e eles também já estão com 1 ano e 4 meses e a coisa não sai do lugar. A Avenida Florestal é 1.600.000 e tantos mil de investimento. Ela vai asfaltar desde a BR, ali do lado da antiga linha, do lado da rodoviária, até o Pontilhão da Leste, vai ser tudo asfaltado. O dinheiro já está em caixa? Em caixa, dinheiro garantido, emenda do deputado Valmir Assunção. Além da avenida, que sai desde lá da BR, repito, até o Pontilhão ser asfaltado, vai asfaltar mais 3 ruas do lado da rodoviária. A Rua Amazonas, a Rua Lagoas, a Rua José Rebouças e mais uma do lado onde tinha um campo, a Rua Pará. Tudo isso está nesse projeto. Como tinha 2 ruas também, a pedido da vereadora Lúcia, aqui a ligação da Laranjeira até o Subaco da Ema, como a rua que fica atrás do Subaco da Ema, que eu não me lembro agora. Quer dizer, tudo isso ficou pronto, aprovado na Caixa. Agora, eu soube que ele quis mudar um pouco o projeto, é um direito do prefeito fazer isso, mas não justifica você estar com 16 meses de mandato e a obra sequer ter começado. Então, eu diria de que está numa marcha lenta, quase voltando para a marcha ré. É preciso sair do palanque, é preciso sair do microfone da Câmara, que é muito fácil, né, falar. Tem muita gente que resolve as coisas falando, mas quando chega na prática, as coisas não resolvem. Então, eu duvido, claro que eu torço, eu não sou aqueles que quanto pior, melhor. Eu espero que ele se ajuste e que faça um governo até melhor do que o nosso, que foi para isso que o povo mudou, mas no momento não está dando essa esperança ao nosso povo. De 0 a 10? Eu daria 5. 5? Daria 5. E o governo do Estado, com a escolha de Jerônimo? O que é que o senhor nos diz aí, principalmente para os nossos telespectadores? Olha, eu diria de que não tem nome melhor dentro do PT do que o companheiro Jerônimo Rodrigues. E vou dizer por quê. Começa pela sua história. É filho de um vaqueiro e de uma costureira, quer dizer, nesse ponto é a mesma história minha, né? E que nos orgulha muito ter saído dessa base social de pessoas simples e com a ajuda do povo, né, e com a ajuda dos pais, educando a gente chegar no estágio que nós chegamos. Quer dizer, eu, filho de um vaqueiro e de uma costureira, ser prefeito 3 vezes de uma cidade, deputado e secretário de Estado, isso é uma honra que pouca gente tem, ainda mais saindo de onde nós saímos. Então o Jerônimo sai dessa base. E qual é a vantagem que eu acho dele? É que ele nasceu dos movimentos sociais, Nonato, somente desses movimentos do campo, do rural, da agricultura familiar, dos movimentos dos índios. Ele é descendente de índio, inclusive, dos movimentos dos quilombolas, dos movimentos dos afrodescendentes. Enfim, é um cara que tem essa formação social muito forte, muito importante, e que comunga muito com o que nós do PT defendemos. Então, se o Rui hoje é considerado o melhor governador do Brasil, eu tenho plena certeza de que Jerônimo será melhor. Porque, além de conhecimento, ele tem esse lado ainda mais humano do que o Rui. Porque se o Rui é um cara humano e tem mostrado isso, né, intervindo em todo o Estado, em vários campos sociais, o Rui não é aquele que só trabalha para o centro das cidades, ele vai para o campo. O investimento na agricultura familiar através do Rui foi 3 vezes mais do que o próprio Wagner. E o Wagner já tinha duplicado o investimento no campo do antecessor dele, que foi o Dr. Paulo Souto. Então o Jerônimo é o cara que... é aquilo que quem acredita em Deus tem que dizer. É o cara que Deus botou a mão e só esse é o cara que vai ser o candidato de você. E com fé em Deus será o novo governador da Bahia, porque tem cacife para isso. O grupo está muito unido. Eu tenho participado de alguns PGPs, que são programas de governo participativo. Esse final de semana teve em Valência e teve em Serrinha, e é uma alegria só, motivação, as pessoas empolgadas, e eu acredito que nós vamos ganhar a eleição sim, para continuar o trabalho que o Rui está fazendo, repito, o melhor trabalho entre os governadores do Brasil. Então esse trabalho não pode parar, tem que continuar com a ajuda do Wagner, senador, com a ajuda de Otto, senador, né, com a ajuda de deputados federais. Nós temos que eleger mais deputados federais, mais deputados estaduais, para poder a gente ter também esse respaldo das emendas lá de Brasília para trazer para a Bahia.
para aplicar em todas as áreas. Então, nós estamos com o Jerônimo e não abre. É o nosso índio, é o nosso sertanejo, é o nosso herói do sertão, né? Lembrando aquele filme antigo que nós vivemos na nossa adolescência. Eu tenho plena certeza que Deus vai abençoar a nossa vitória. A gente sabe que as pesquisas estão aí, né? Nós estamos vendo a pesquisa dando sempre a ACM Neto lá muito acima do segundo colocado, que seria o Jerônimo. O senhor acredita que isso pode reverter a questão desses números? Pode não, já está revertendo. Claro que quando você lança um candidato que nunca foi candidato a um cargo eletivo, que é o caso de Jerônimo, ele sempre trabalhou como superintendente de ministério lá em Brasília, como secretário de Desenvolvimento Rural, que fez um belíssimo trabalho, foi ele que revolucionou a agricultura familiar na Bahia, e agora como secretário de Educação, com investimento de mais de 3 bilhões de reais, né? Nunca houve tanto investimento na educação, isso independente se os níveis de aprovação, de repetência ou coisa do gênero tenha evoluído ou não na Bahia, mas em termos de investimento de estrutura, de dar condições de trabalho ao professor, de dar condições de dignidade ao aluno, não teve um secretário que investiu tanto como está investindo. E ainda há pouco eu lhe falei que agora está sendo investido 30 milhões em Bonfim, com a melhoria desses 3 colégios e a construção de um novo colégio. Então, quando você tem uma pessoa que o nome não é conhecido, é natural que uma pessoa que há mais de 10 anos vem fazendo campanha para ser governador, que é o caso do Neto, é natural que na pesquisa ele aponte mais alto. Mas agora já, um mês lançado o nome de Jerônimo, nem fez um mês ainda, quando você coloca Jerônimo e diz, você votaria em Jerônimo, em Semineto, em outro fulano de tal, e quando eu pergunto, olha, você votaria no candidato de Lula, de Rui Costa, o candidato de Lula e Rui Costa é Jerônimo, já está empatado, está 42-42, então eu tenho certeza, não é que eu tenho bola de cristal não, que pelo que está evoluindo a campanha, pelo trabalho que Rui Costa fez, pelo trabalho que Wagner fez, breve, sem perguntar se é candidato de Lula ou de Rui, o Jerônimo vai estar no páreo e nós vamos passar e com fé em Deus vamos ganhar essa eleição. Carlos Brasileiro, em questão vamos voltar ao nosso município. O senhor foi candidato, né? Colocou o seu nome de novo para avaliação da população, mas a população escolheu o novo gestor, que seria Laércio Júnior. O que lhe levou a perder esta eleição? Que, segundo informações, os números das pesquisas internas do próprio partido demonstravam que o senhor estava acima, muito acima, né, do segundo colocado, e que de repente, de uma hora para outra, a coisa se reverteu e Laércio Júnior ganha as eleições aqui no nosso município. Bom, primeiro eu queria dizer à família bonfinense que eu sou favorável à alternância de poder. Eu acho que isso é salutar para a cidade, para o município, para o estado, para o país, desde que seja uma mudança para melhor, que é o que o eleitor coloca na sua cabeça. Olha, eu vou mudar porque eu quero algo melhor. E infelizmente ainda não está acontecendo esse algo melhor. Porque pintar meio-fio, pintar praça, sem reformar a praça, sem melhorar a praça, isso para mim não é serviço bem prestado. Eu acho que construir praças novas sim, né, melhorar o piso das ruas, calçar ruas, fazer praças, né, fazer novas praças esportivas, que não é o caso, porque hoje Bonfim tem uma estrutura esportiva que poucos municípios da Bahia têm, e foram feitas todas por nós. A gente fala isso com muito orgulho, e o que nós encontramos lá em 2001, a gente acabou reformando, exemplo do Campo do Gado, que nós reformamos de novo agora nessa gestão. Então, existem vários fatores, Donato, e a gente tem que ser muito franco. Como nós tivemos problema na gestão em alguns setores do governo, eu acabei sendo absorvido na gestão. Então, eu fui envolvido e fiquei mais interno na gestão, coisa inclusive que eu não gosto de fazer. Eu gosto de estar na rua com o povo, mesmo recebendo críticas, cobranças, isso é natural. Isso e é democrático. Que os secretários não estavam desenvolvendo o serviço que o senhor tanto teve uns 2 buscava? ou 3 que não cumpriram, tá? Eu me reservo no direito de não dizer por uma questão de ética,
mas não cumpriu e eu tinha que ficar preocupado para ver se a coisa melhorava, se andava. Claro, as pessoas vão perguntar, então por que, prefeito, que o senhor não mudou o secretário? A gente buscou até fazer algumas mudanças, mas dentro do nosso campo e fora até dos partidos, quando você buscava uma pessoa que a gente tem confiança e credibilidade, essas pessoas se negavam a participar, porque tinham outras atividades, ou porque não queria mais participar de governo ou da política. Tem todo esse entreveiro. Então, eu acho que aí houve uma perda na política, né? As pessoas, sim, queriam a nossa reeleição, porque conhecem o nosso trabalho, sabem dos investimentos que nós trouxemos, mais de 300 milhões. Com esse investimento agora da educação e outros, que gostaria de ter a oportunidade de falar, a gente vai chegar a 350 milhões. Então, para provar de que mesmo sem mandato, eu, Carlos Brasileiro, ex-prefeito, como o ex-vice-prefeito Zé Antônio e outros atores do PT e de outros partidos, têm buscado recursos para Bonfim. Então, eu acho que faltou um pouco da política, tem a agressividade do outro lado, né, que trabalha muito o poder econômico, isso aí é fato. Então, tem muitas pessoas que se deixam levar pelo aquele presente que recebe no período eleitoral, esquece do futuro da sociedade, dos seus filhos, dos seus netos, tá? E teve também o discurso de muita mentira, de muito fake news. Então, disseram que eu não poderia ser candidato, começou por aí, quando eu não tinha nenhum impedimento legal para ser candidato. Depois que a gente provou de que podia ser candidato, aí criaram a ideia de que, tudo bem, agora ele pode ser candidato, mas se ele ganhar não vai tomar posse. Então, isso são artifícios da política, rasteiros, baixos, né, negativos. A política tem que ser feita de debate, de proposta, o que é que você vai fazer? E o outro é que as pessoas acreditam muito no que as pessoas falam, às vezes, que deveria refletir melhor. Então, teve a questão da Covid, que eu não me arrependo de nada que eu fiz na Covid. O senhor acha que o Covid foi um dos fatores? Influenciou, sim, uma boa parte de comerciantes que sempre nos acompanharam votaram contra, porque fechamos o comércio. Olha, nós fechamos de acordo com a necessidade e ninguém faliu. Algum supermercado foi fechado, que é outra demanda que disseram. Trouxeram o açaí, vai acabar com os supermercados de Bonfim. Algum supermercado foi fechado? Algum supermercado faliu? Ora, nós temos que esquecer no melhor para a cidade. Por quê? E é uma incoerência dentro do discurso político dos nossos adversários. Quando o Bonfim perde uma coisa, aí se condena o político que está no poder que deixou sair. Quando você traz, aí você condena porque trouxe, porque alguém da cidade não quer. Ora, nós precisamos evoluir a cabeça. Era bom que não só o açaí viesse para aqui, atacadão, atacarejo, tantos outros empreendimentos para gerar emprego, para poder fazer o mercado ficar mais equilibrado. E você da imprensa sabe, Nonato, que você anda nas ruas, como todos os outros, você pode perceber, se você for em 3 ou 4 pontos comerciais no ramo de alimentação, você vai encontrar valores exorbitantes e diferentes um do outro. No lugar é R$ 2,50, no outro já é R$ 2,80 e um que é 13 e tanto. Então, quando você traz um supermercado do Pó do Açaí, ou do Atacadão que se possa vir, ou do Mix Supermercado, você vai balancear o mercado e as pessoas vão equilibrar os preços e determinados pontos comerciais vai perder ali por um momento um pouco da sua clientela, depois ele reconquista. Porque o açaí, inclusive, está distante do centro. Você acha que a maioria das pessoas que moram no centro da cidade, eles vão sair do centro da cidade, tendo ali me desculpe se eu vou fazer propaganda, mas você tem ali o Rodrigues, tem o Tadeu, tem não sei quem. Você acha que eles vão sair do habitat deles ali para ir lá no açaí comprar 2 quilos de feijão, 2 quilos de farinha, 2 quilos de arroz? Não vão. Então, eles venderam isso também como forma negativa. Tá? Eu quero ver se eles têm coragem, então, agora de dizer que vai tirar o açaí de Bonfim. Então, se eram contra o açaí na campanha, então, tenham coragem agora de dizer, nós não queremos mais o açaí aqui. Vamos fazer de tudo para o açaí ir embora. Porque se não fizer isso, estão sendo contraditórios. E eu espero que não queiram isso. O que tem que fazer é buscar mais empreendimento, como nós estamos fazendo. Nós mesmo, desde o ano passado, que a gente vem estudando essa questão da energia eólica, e a gente acabou convencendo as empresas que exploram aqui em Campo Formoso de que nós também temos um potencial, não como Campo Formoso, mas temos.
aqui na Serra da Maravilha, na Barroca do Faleiro, tanto que os estudos estão sendo concluídos para Bonfim também ter torres de eólica. Se vai ser daqui a 6 meses, um ano, a gente não sabe ainda, mas os estudos estão feitos, provocados por nós, especificamente por mim e por Bobô, né, e sempre em parceria com o Valmir. E espero que dê resultados para que a gente não receba só na subestação da Chesf a energia que vem de Campo Formoso, que a gente possa ter torres aqui, porque vai gerar emprego na montagem das torres e depois vai gerar imposto para Bonfim, se a energia for produzida também no nosso município. Então é isso que nós temos que fazer, tá? Então deixa aí as coisas boas, né? Diz que tem muita coisa boa que poderá vir para a cidade de Senhor do Bonfim. Eu gostaria de falar, deseja disso. Porque eu acho que as pessoas têm que, primeiro, relembrar o que nós fizemos. Então tem que relembrar um hospital que sonhava um tanto com UTI, 20 leitos de UTI. Então acho que com relação ao hospital, uma maternidade completa, né? Só está faltando agora estruturar a parte externa que o governador se comprometeu em fazer. Como se comprometeu em implantar o serviço de ortopedia, e fez isso. Eu fui um dos articuladores, porque estava dentro daquele convênio, né, aquele projeto que a gente imaginou há 3 anos atrás, que ia reformar todo o hospital regional e ia voltar a funcionar a ortopedia. O prefeito atual foi convidado pelo deputado estadual Bobô, sentou com a secretária e ficou definido que ia fazer o convênio. Tanto que o Estado mandou os equipamentos, mandou um arco cirúrgico, tá? Aqui para nós, um autoclave e ultrassom para implantar no hospital. Só aí foi um investimento de R$607 mil. E esperou firmar o convênio com o Estado. Até hoje esse convênio não foi firmado. Dos 20 leitos de UTI que nós temos, só funcionam 10 para o Covid. E quando nós abrimos, até dezembro de 2020, funcionaram todos os 20 leitos de UTI. Aí vai dizer, mas não tem dinheiro para bancar. Sim, e por que nós bancamos? Bancamos com dinheiro próprio e também com dinheiro que veio do Covid. E por que não pediu credenciamento de novo ao governo federal? Porque você tem que pedir o credenciamento ao Ministério da Saúde. Então, se o prefeito atual é apoiador do Bolsonaro, que é o pior presidente da história desse país, se ele tem o apoio do deputado Elmar Nascimento, então por que não foi autorizado ainda o dinheiro para esses outros 10 leitos de UTI? Como é que nós temos 20 leitos de UTI em Bonfim, que é um sonho de mais de 50 anos, e agora nós precisamos transferir pessoas? Se teve um infarto, não pode trabalhar aqui. Se teve uma fratura exposta, não pode cuidar daqui, porque os leitos são para Covid, os outros 10 estão fechados. Então, quer dizer, a gente investiu mais de 11 milhões no hospital regional e não está funcionando ainda. 10 leitos de UTI fechados, porque o governo atual não faz convênio e nem busca no governo federal o apoio que tem que buscar. A ortopedia, repito, teve tudo na mão, os aparelhos estão aí e não firmou convênio. Então, quer dizer, os 11 milhões que a gente investiu para ter um hospital de ponta está prejudicado porque o governo municipal não quer abrir esses novos serviços que são tão importantes para o nosso povo. Então, a iluminação da BR, a segunda etapa, já foi em 2021, trabalho nosso, deputado Bobô, deputado Sérgio Brito, né, se envolveu também nesse processo, um investimento de 670 mil, Leonardo, desde a UNEB até o Posto Pinheiro, hoje também a BR iluminada. E claro, aí teve a participação do governo municipal em botar os braços, porque a obrigação do município não é do convênio. A água da Embasa na Estiva, 556 mil, Campo Social do Parque da Cidade, é uma obra nossa. Foi uma emenda do deputado Aleluia, que é adversário nosso do PT, mas eu nunca neguei qualquer deputado de qualquer partido dissesse assim, eu tenho 500 mil para botar em Bonfim, 1 milhão, 2 milhões, você vai aplicar, Carlinhos? Claro que eu vou aplicar. Eu quero o bem do nosso povo. Não importa se o cara é do Democrática, se é do PL, do PSL, eu não faço compromisso político. Agora, a obra eu faço porque está ajudando o nosso povo. Então, a construção de agroindústria na Barroca do Faleiro e também na Lagoa do Peixe, só aí é R$1 milhão de investimento, agroindústria, para produzir polpa de fruta, suco e outras coisas mais. Nós conseguimos a entrega do trator totalmente equipado à Associação Recreativa, Cultural e Agrícola Tareca e Mariola. Isso foi uma conquista do deputado Bobô, 170 mil. A unidade de beneficiamento de mandioca e projeto de piscicultura na Canavieira, 925 mil.
Isso foi um pedido do vereador Quinho de Carrapichel. Então, tudo isso é um investimento de 2021. A construção do DISEP, lá no Derba, que você já fez um trabalho lá, que alguns, como é que está aquela construção? Que alguns hipócritas, né, e contrário ao desenvolvimento, chegaram a fazer manifesto contra, que ia poluir o terreno do Derba. Olha o absurdo que disseram, de que a autópsia de uma pessoa, que abre o corpo, né, para saber a causa-morte da pessoa, que aquele sangue ia ser derramado no chão do Derba, que ia contaminar o Derba. Olha a ignorância, a que ponto esse povo chegou, quando a gente sabe que tudo ali é bem tratado, é tudo higienizado, tem uma fossa própria para recolher esse material. Enfim, a obra está andando, está quase pronta. Eu acredito que o governador deva estar marcando aí para julho em diante, vir a Bonfim para inaugurar o DISEP, inaugurar o nosso laticínio, né, que a gente espera há 10 anos, mas finalmente vai sair. Quantos anos, né? 10 anos, foi uma conquista nossa quando a gente era secretário, né? E foi discutido, né, com a região para ser um laticínio regional. Então ele quer vir ver se dá tempo inaugurar o aeroporto, que está em andamento as obras, está parado só o acesso, porque teve um dos moradores que não aceitou a indenização, né, proposta pelo governo do estado, mas está percorrendo o prazo jurídico, que é um direito da pessoa contestar, mas tão logo vence o prazo, o estado tem o direito de desapropriar, porque é para benefício do povo. Então, é por isso que não está na velocidade que o governador queria, mas com fé em Deus em breve vai resolver. Então, cara, é muita coisa que a gente trouxe. Foi implantado aqui o CESOL, né, que é o Centro de Economia Solidária, que é através da Secretaria de Trabalho e Renda, que é administrada pelo PCdoB, e foi uma conquista também do deputado Bobô, onde você tem um núcleo de pessoas para preparar os empreendedores, capacitar, aqueles que já têm conhecimento, melhora a concepção de empreender, né, de como começar o seu negócio, quem já tem, de como fortalecer o negócio. Então, é muita coisa que a gente conquistou em 2021, e para 2022 eu já falei, né, esse investimento na educação de mais de 30 milhões, a construção do campo social de Carrapichel também já está aprovado, 250 mil, é obra do deputado Bobô, atendendo ao vereador Quinho. A iluminação da 131, que começa lá desde a EBAL até o Bonfim 3, também já foi aprovado. Estamos aí forçando lá a barra na CEINFRA para começar logo, né? Porque essas coisas você conquista na política, o governador aprova, você tem que estar em cima nas secretarias para poder sair, porque são muitas demandas, se você não estiver acompanhando, você é engolido, né, pelos outros municípios, então tem que estar em cima. Aí tem a construção da Praça da Igreja da Missão, nós já entregamos o projeto na Condé, assim como a Praça do Chafariz da Leste, que é outro símbolo importante da nossa história, e a Pracinha da Filarmônica também já foi entregue, estão em análise. O calçamento da Rua Paraíba, lá no Novo Horizonte, também já está na Condé para ser aprovado. A reforma das quadras, que a gente não conseguiu no governo, mas Bobô agora já conseguiu, que é Monte Alegre, Brisa, Barbosa Santos, Cidade Nova e Santos Dumont, essas que eu não consegui reformar, porque as outras 11 nós conseguimos reformar. Então aí vai ser um investimento de 160 mil, e para ser transparente, como sempre fui, aqui vai ter uma participação do município para complementar, porque a sobra do outro convênio que eu fiz, a reforma das outras quadras, só sobrou 120 e poucos mil, então vai haver um complemento do município, pelo menos esse é o compromisso do deputado com o prefeito. Tá? Nós instalamos o PROCON, né, no SAC. Aliás, nós já tínhamos instalado o PROCON, mas veio a Covid, aí o Estado não autorizou liberar o funcionamento, né, porque tinha muito contato com as pessoas. Agora, recentemente, tivemos a notícia de que liberou mais dinheiro para o projeto da Água do São Francisco, e eu quero aqui colocar para as pessoas lembrarem do movimento que nós fizemos em 94, que paramos a BR por mais de 1h30, buscando a Água do São Francisco como solução definitiva, não só para o consumo humano, mas também para a produção do campo. Então, agora foi liberado, né, pelo governo federal mais uns recursos, tomara que conclua o projeto e que em breve a gente possa ter o início desse canal que é tão importante para a nossa região aqui do semiárido, porque vai daqui até, o objetivo é chegar até a barragem lá da Pedra do Cavalo. Então é um grande investimento e que tem a nossa participação desde 94.
Nós temos a construção do Empório, que a licitação, salvo engano, está sendo hoje, já aconteceu. O Empório é como se fosse um armazém da agricultura familiar e do artesanato. Vai ser construído aqui no antigo colégio Alcicliano de Carvalho. Toda a estrutura externa do colégio vai ser mantida, né, que é aquela cultura europeia, mas por dentro vai ter modificações, do lado vai calçar tudo do lado. Então ali vai funcionar a venda dos produtos familiar e dos artesãos. E também aquela feira dos produtos orgânicos que hoje funciona em cima da Praça Juraci, vai funcionar também no Empório lá atrás, que vai ter uma grande cobertura, e essa feira vai funcionar lá. Então, são conquistas aí que tem que ser dita para o povo, tá? E por último agora a gente apresentou, e já passou pela SERIM, que é a Secretaria de Relações Institucionais, que é o elo dos prefeitos, deputados com o governador. A gente apresentou o projeto de pavimentar em cada bairro de Bonfim, que são 6 mais importantes, né? Pavimentar com asfalto a principal rua. Isso é um sonho de mais de 20 anos. Alguém pode dizer, pô, Carlinhos, mas você já falou isso umas 2 ou 3 vezes. Eu vou falar 10 vezes, até sair, né? O aeroporto a gente briga aí por mais de 15 anos. Né? O hospital com o UTI a gente brigou mais de 15 anos para sair e finalmente saiu, então a gente continua brigando. Então a ideia é uma avenida principal das Populares, que passa ali do lado da Embasa, sobe onde funciona hoje a feira livre e sai lá na passarela. Aqui no Alto da Maravilha vai começar desde a prefeitura, subir Dom Antônio Monteiro, volta lá na última rua perto do CSU e reencontra na linha. A Olaria vai sair aqui desde a ponte e subir a rua de baixo e até o acesso a Campo Formoso. O Santos Dumont é desde a Univasf até o final da Santos Dumont. O Marista, a gente quer pavimentar ali desde a Delicatesse, perto do onde é o NT hoje, né? Até a primeira rua de frente para o Campo Clube, para que a chegada no Parque da Cidade e também no Espaço Gonzagão tenha realmente o asfalto. Acho que eu já falei dos bairros. E por último, na Gamboa, desde Itamaraty, passando pelo Bosque, Rua Alberto Torre, Rua Teve Argolo, voltando ali para a Praça do Bosque. Então, esse é um projeto que dá quase 10 milhões. O secretário aprovou, mas claro, tem que ter aprovação do governador, mas o deputado Bobô e o deputado Valmir estão lá em cima para brigar por mais esse investimento para a Senhor do Bonfim. E claro que a gente torce que dê certo, porque se o Rui fosse candidato, nós não teríamos mais tempo, porque ele não pode autorizar, não poderia autorizar nada até o dia 2 de julho ou 3 de julho. Mas como ele não é candidato, ele pode autorizar obras em agosto, setembro, enfim. O importante é que ele autorize e que a gente realize mais esse sonho, porque nossa cidade merece ter esses bairros estruturados para dar mais conforto, mais segurança aos transuentes e principalmente às pessoas que têm veículo, moto, bicicleta, enfim. É muita coisa para ser dita, mas eu paro por aqui. Se você tiver mais alguma pergunta, Nato, eu estou à disposição. Não, a gente já está quase encerrando, são 14 horas e 9 minutos, mas eu gostaria, antes que o senhor encerrasse, falar sobre a Casa de Custódia. Parece que a Casa de Custódia foi já esquecida. Parece que esqueceram da Casa de Custódia, parece que não vamos ter mais uma Casa de Custódia aqui no nosso município. O senhor tem conhecimento disso? Eu tenho conhecimento porque eu acompanho isso desde que eu fui secretário. Quer dizer, eu fui secretário em 2011, tem 11 anos isso. E com muita luta, no governo do Rui, o secretário Nestor Duarte tomou a decisão de fazer aqui. E eu lembro que eu fui numa reunião para falar sobre isso, e ele bateu o martelo dizendo, nós vamos fazer em Bonfim, porque o complexo policial lá de Bonfim já não tem mais condições de dar segurança às pessoas de fora, né, o cidadão de bem, como também ao delinquente, né, a pessoa que cometeu qualquer crime, condições indignas de falta de humanidade, né, onde se cabia 3, 4 pessoas, tinha 8, 10. Tanto que todo mês se tinha fugas em Senhor do Bonfim. E por isso que o Ministério Público foi para cima, depois de muita tolerância, e acabou fechando. E aí a pressão veio maior para que o governo do Estado fizesse, e o governo do Estado de pronto atendeu. E quando veio aí no governo
do ex-prefeito Edivaldo Corrêa. Ele, para atender um grupo de amigos, não aceitou que fizesse lá no terreno do fundo do complexo, que daria para fazer na época, porque naquela época a ideia era fazer um presídio onde absorvesse 270, 280 apenados, né? Pessoas condenadas. Não fizeram, não queriam. Presídio numa cidade é um absurdo. Olha a cabeça, olha a ignorância. Quer dizer, é melhor ter o complexo como tinha, onde você não tinha segurança, o preso saía qualquer dia, porque cavava o chão, saía pelo teto, saía pela grade, uma coisa totalmente sem segurança, do que um presídio. É difícil alguém sair de um presídio, além de dar dignidade a quem cometeu o seu erro na vida, porque é uma coisa que tem que ser discutida. Tem gente que acha que o cara que cometeu um crime, ele tem que ser assassinado. Nosso país não tem pena de morte. Então, se não tem pena de morte, você tem que ter um local onde acolha esse cidadão que fez o seu erro, que ele cumpra a sua pena, mas num lugar digno, num lugar humano, que é o que o presídio traria. O presídio traz um espaço bem maior do que hoje é o complexo, bem maior, é quase essa sala aqui, onde 4 detentos ficam, apenas 4, né? Cada um no seu local, e nós perdemos naquela oportunidade. Fomos correr atrás de novo. O secretário botou dinheiro para outro município e depois de 2 anos ele conseguiu mais dinheiro, né, no Ministério lá em Brasília, porque todo ano sai, né, uma verba para os estados, e ele conseguiu. Aí fomos para cima de novo do secretário Nestor Duarte. Carlinho, continua de pé, arruma o terreno que nós vamos fazer. Arrumamos um terreno. Ele mandou 3 vezes aqui os técnicos da SEAP para poder analisar a melhor opção. E a melhor opção que ele encontrou foi lá perto da Estiva. Claro que teve um pequeno rebuliço de alguns moradores da Estiva com o mesmo sentimento, mas porque é alimentado por essas pessoas que são contra que as coisas que trazem desenvolvimento, que trazem emprego, que trazem renda para a cidade, fizeram, né, esse jogo ruim para que não instalasse na Estiva. Eu mandei a lei para a Câmara, e o prefeito atual fez de tudo para que essa lei não fosse aprovada. Se tinha falhas no projeto de lei, então que se devolvesse. Ou se falasse para o executivo corrigia, mas você perdeu um investimento de quase 2 milhões de reais, onde ia gerar mais de 200 empregos diretos. Que um presídio desse, Donato, se hoje você tem, eu não sei precisamente quantos tem, mas se hoje você tem 5 ou 6 agentes na Polícia Civil, você tem 4 ou 5 delegados, isso triplicaria, além da Polícia Militar. Então, se hoje a Polícia Militar lá mantém 4 policiais militares, isso ia para 8, 12 policiais. Fora isso, você ia ter que contratar serviços gerais, né, para poder limpar, para poder manter a ordem do presídio. Você ia ter a possibilidade de uma empresa de Bonfim ganhar o processo de alimentação dos apenados, dos presos. Então, imagine uma empresa de Bonfim ganhar a licitação para você alimentar 3 vezes por dia 380 e poucos apenados. 3 vezes 400 quadros, vamos para São Paulo 400, 1.200 refeições por dia seriam feitas em Bonfim. Então, um restaurante desse, que hoje tem 8, 10 empregados, ele ia passar a ter 50 empregados para poder dar conta dessa demanda. Então, é um prejuízo terrível. São ações dessa da política baixa, estreita, para proteger outros interesses, que acaba tirando das mãos do senhor do Bonfim. E desta vez eu soube, eu não posso afirmar, que foi um clamor de uma pessoa que não é nem de Bonfim, e mesmo que fosse de Bonfim, que fez um loteamento lá depois da Estiva, perto do Catuni, e que foi para cima e pediu que não fosse o presídio lá, porque ia desvalorizar o loteamento dele. Pelo amor de Deus. Então, são coisas que não são concebíveis. Moral da história. O secretário, mais uma vez, não podia esperar de investir o dinheiro e acabou deslocando para outra região da Bahia, e nós ficamos sem um presídio, sem gerar emprego, sem gerar renda, e prejudicando as famílias dessas pessoas presas, que vão continuar indo para a feira ou para Juazeiro visitar os seus entes queridos que tem que visitar, né? Tem que dar acolhimento.
né? E eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque tem pessoas que acham que um problema desse nunca vai chegar na sua casa. Quer dizer, no momento e no mundo que a gente vive, companheiro, não duvide, família bonfinense. A gente cria nossos filhos, nossos netos com muito carinho, muito zelo, mas o mundo lá fora é muito danoso, é muito cão. Então, você achar que um filho seu, um parente, um sobrinho, um neto não pode entrar no mundo da droga, você está iludido. Que ele não pode virar um bandido, sim. E quando ele entrar no mundo da droga e virar um bandido, aí vai para um ambiente desse que eu acabei de falar, ao invés de dormir 4, dorme 20, você vai gostar? Então as pessoas nunca acham que o problema ruim chega dentro de casa. E é por isso que na Covid a gente disse, olha, antes que chegue na minha casa, na casa de um conterrâneo meu, nós vamos agir dentro da ciência, dentro da lei, e por isso nós fizemos um belíssimo trabalho. Ainda perdemos 25 vidas, infelizmente, no nosso comando, na pior momento da crise, e aqueles que pensam diferente, que estão no poder, nós já perdemos mais de 85 vidas, porque acham que não tem que fechar nada, que tem que ser tudo à vontade. Já não se usa mais máscara, o álcool gel já deixou de existir, e a pandemia não terminou. Queridas conterrâneas e queridos conterrâneos, mesmo que digam, não use mais máscara, use. Onde você puder usar máscara, use. Onde puder higienizar as mãos, higienize, porque ela não foi embora. Nós tivemos agora a notícia recente, na China e no Canadá. Já está voltando uma outra onda. Agora, o que é que acontece na China? É o poder da civilização. A China aparece 10, 20 casos, eles dão lockdown. A cidade, 10, 20 casos, ele fecha tudo. E vai ter reclamação, mas eles não abrem do pau, como a gente diz no linguajar popular. A China agora fechou uma cidade de mais de 3 milhões de habitantes por conta de 10 ou 12 casos. Então, é a vida que importa. Entendeu, Nonato? Então, para encerrar a sua pergunta, infelizmente perdemos de novo o nosso presídio, que, ao contrário do que alguns pensam, presídio é segurança e é tratar bem aqui, mesmo cometendo erro na sociedade, tem o direito de viver num lugar digno para cumprir a pena e sair como um cidadão de bem. Por que é que hoje a maioria das pessoas, quando são presas, saem mais violentos? Porque vivem num mundo de animais. Eles são tratados como animais, um dormindo em cima do outro, tem gente que dorme acocorado. Quer dizer, se as pessoas dizem que 90% são religiosos e acham que o tratamento de uma pessoa que matou alguém ou cometeu um roubo, qualquer coisa, deslize na vida, merece ser tratado como um animal irracional, é porque acha que nunca vai chegar dentro de sua casa um problema como esse. É isso aí, são 14 horas e 18 minutos, conversamos aqui muito tempo, viu? Um bate-papo legal aqui com o Carlos Brasileiro, ex-prefeito, ex-deputado aqui do nosso município, mas a gente está encerrando aqui o nosso trabalho. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Bonfim Notícia, mas antes vamos pedir aí, Carlos Brasileiro, que dê aí as suas considerações finais, principalmente para os nossos telespectadores que estão ligados aqui no Bonfim Notícias. Eu quero agradecer primeiro ao Guinho, né, por ter aberto espaço, agradecer o seu convite, o Nonato. Eu vim justamente por acreditar nesse veículo de comunicação, de ser um veículo de comunicação democrático, porque eu já recebi convite de outros veículos de comunicação e neguei a minha participação. Eu sei que tem gente que vai dizer que é porque eu sou boçal, que eu sou ditador, que eu sou não sei o quê, acho o que quiserem de mim. Agora eu sou uma pessoa franca, transparente e verdadeira. E eu não posso ir dar entrevista num ambiente onde as pessoas me chamam de ladrão, de chefe de quadrilha. Mas só se eu fosse hipócrita, então masoquista, eu gostasse de eu mesmo me ferir. Então eu não vou, eu vim para aqui porque eu acredito no trabalho da ITV. Bonfim, acredito no seu trabalho, o Dioguinho, nos técnicos, né, Cauê, chegou mais outros companheiros. Então eu quero agradecer o espaço, agradecer a paciência, né, das famílias bonfinenses que nos escutaram até aqui e dizer, eleição se constrói o bem ou se constrói o mal. Então esse é um ano muito importante para o nosso país. Eu sei que eu não posso pedir voto, porque a lei não permite. Não para mim, eu posso pedir voto a hora que eu quiser, que eu não sou candidato. Mas eu sei que para a empresa de vocês não é correto que a gente use esse espaço para pedir voto. Eu só quero que as pessoas reflitam e vejam realmente quem trabalhou para o Bonfim, quem continua trabalhando para o Bonfim, quem quer o melhor para o Bonfim,
e lembrar um pouco mais lá do passado, para saber como esse país viveu, quem tirou esse país da miséria, quem gerou 28 milhões de empregos, né? Quem tirou 40 milhões de gente da pobreza e botou com dignidade para viver nesse país. Então tem que lembrar dessas coisas, tá? E lembrar agora desse belíssimo trabalho que o governador Rui Costa está fazendo na Bahia. E nós temos um compromisso em outubro, não para nós individualmente, mas para o coletivo. E repito, se você vota errado, você atrasa 8 anos de desenvolvimento daquele voto que você deu errado. Agora, se você acerta o seu voto, você tem o desenvolvimento aí por mais anos. Então, muito obrigado a vocês todos, foi um prazer, mesmo à distância, falar com vocês. Estamos aqui de 15 em 15 dias. Então, repito, ontem eu estive na Igara, estive na região do Cruzeiro. Estamos aí, mesmo sem mandato, continuaremos trabalhando e buscando sempre o melhor para o Senhor do Bonfim. É isso aí, a gente encerra aqui o nosso Bonfim Notícia. Muito obrigado pela sua audiência.